Que dia é hoje? O dia mais importante da sua vida. Porque você só tem o hoje. O ontem já passou, é passado, você não pode mais fazer nada. E o amanhã é futuro e você não tem controle sobre ele. É o hoje que você tem para desfrutar, para aprender, para amar, para agradecer, para fazer as coisas acontecerem. É só o hoje que você tem. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 20 de Provérbios. Eu ainda não estou muito boa da garganta, mas eu decidi fazer assim mesmo, para cumprir com aquilo que eu me comprometi a fazer. Os meninos estão dormindo ainda. Vamos começar então, tá? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. A gente não precisa nem falar o quanto o abuso, no consumo de bebida alcoólica traz problemas para as pessoas, para famílias, para crianças, para casamentos. E o problema não está na bebida em si, Porque eu posso ter aqui um copo cheio da bebida mais forte que existe. Eu nem sei qual que é, mas eu posso ter um copo aqui cheio dela. Mas ela só vai me fazer mal se eu decidir beber. Se eu decidir beber tudo que tem aqui a ponto de me embriagar, de perder a minha consciência, de perder o meu controle. E às vezes essa necessidade, essa ânsia de você beber demais, de você buscar em outras coisas aquilo que como se fosse para apagar algum sentimento, como se fosse para suprir alguma necessidade, isso vem de uma coisa mais profunda. E tem um versículo aqui que a gente vai ler, que ele fala assim: os sentimentos e pensamentos do coração do homem são águas profundas. Às vezes a gente julga as pessoas, a gente julga até os nossos próprios sentimentos, nossas próprias ações. Mas eu não sei por que eu faço isso. Eu sei, eu já tive contato com pessoas que bebem demais, bebiam demais, e essas pessoas sentiam prazer na hora, estavam felizes, estavam com outras pessoas, mas depois essas pessoas se sentiam culpadas, arrependidas. E isso não é um sentimento bom. E por que isso acontece? Porque às vezes essa necessidade vem de algo mais profundo. O contato assim mais próximo com alguém que passou por isso foi com uma amiga minha, que eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela quer expor esse tipo de coisa ainda, que ela já superou, mas que existia, ela sentia que existia alguma coisa mais profunda que levava ela a beber tanto. E no momento que ela foi olhando para essas coisas, ela foi curando essas coisas que estavam dentro dela, ela conseguiu resolver o problema com a bebida alcoólica. Então, existe um efeito, A gente costuma falar que onde existe fumaça, há fogo. Então, para você saber onde existe o fogo que está consumindo, por exemplo, uma floresta, você olha para onde está a fumaça. Então, onde tem uma fumaça, a fumaça é o efeito que aquilo causa. É culpa, arrependimento, pessoas tristes, pessoas desistindo. Então você olha para aquilo ali e você sabe que vai existir ali uma causa para aquele efeito. Um rei furioso é como um leão faminto. Quem deixar o rei furioso está arriscando a própria vida. Dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Isso aqui é uma coisa muito importante da gente ver. Dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Expor a sua opinião, expor o seu ponto de vista, não é brigar. Sabe? Aí você vai ver qual é o limite para isso. Quando isso começa a ferir relações, começa a ferir relacionamentos, quando isso começa a ofender outras pessoas, quando isso começa a
quebrar vínculos entre parentes, famílias, aí você está sendo um tolo. Seja pela questão que for, seja para defender o que você acredita como o evangelho, ou seja para defender a justiça, seja para defender a política, seja para defender outra pessoa. Tem coisas que não valem a pena. O preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. Provérbios é cheio de falar com preguiçoso. Ontem nós falamos, nos outros dias nós falamos e agora falamos novamente. Os sentimentos e pensamentos do coração do homem são águas profundas, mas o homem sábio é capaz de trazê-los à tona. Os sentimentos e pensamentos do coração, que eu já falei para você que o coração aqui muitas vezes fala sobre a nossa alma. O pensamento e os sentimentos do coração do homem, da alma do homem, são águas profundas. São águas profundas. Você não vê tão fácil, você não tem acesso tão fácil, não tem tantas informações sobre isso, sabe? Você não encontra tão fácil, as pessoas não estão falando sobre isso o tempo todo. Mas o homem sábio é capaz de trazê-los à tona. Eu tô lendo esse livro aqui, que é O Poder do Subconsciente, e ele fala sobre, obviamente, o subconsciente ou o inconsciente. E existem esses dois níveis, né, na nossa mente, que é a mente racional e a mente irracional. A mente consciente e a mente inconsciente ou subconsciente. E ele fala sobre o poder do subconsciente. E isso aqui fala muito sobre a nossa alma. Porque a nossa alma é o nosso subconsciente. É aquilo que a gente não tem acesso tão fácil. O racional, o consciente, é aquilo que eu leio, que eu digo que 1 mais 1 é igual a 2, que eu sei fazer escolhas entre dizer que isso aqui é roxo e dizer que isso aqui é preto. É o meu racional. E o meu subconsciente ou inconsciente ou irracional é aquilo que está por trás, influenciando as minhas escolhas, influenciando o meu corpo a trabalhar. Então, não sou eu que falo o tempo todo pro meu cérebro. Olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda, levanta a mão. Não sou eu que tenho que ficar comandando os meus órgãos a funcionarem. O meu coração a bater, o meu intestino a continuar fazendo a digestão. O meu estômago a fazer a digestão e o intestino a processar, né? Isso aí. Eu não fico o tempo inteiro nesse controle. Então existem inteligências, né? Existem coisas que foram pensadas, muito bem pensadas dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, e que a gente não tem acesso tão fácil. A gente não aprende sobre isso na escola, os nossos pais não nos ensinam. Só que a pessoa sábia é capaz de trazê-lo à tona. A pessoa sábia é aquela pessoa que decide intencionalmente buscar o conhecimento, buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento sobre si, sobre as outras pessoas também. Entender como funciona o cérebro. E não é uma coisa assim complexa de você entender. Esse livro aqui, ele é um pouco mais complicado de ler. Eu estou achando ele um pouco complicado. Como eu falei para vocês, eu não tinha o hábito de ler muito. E já comecei com esse livro que não é muito fininho, tá vendo? E a leitura dele é um pouquinho difícil. Você precisa de um pouco mais de atenção para conseguir ler. Mas eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu já passei da metade do livro, ó. Já passei da metade, a parte de cá tá mais fininha do que essa. Então, é muito interessante você entender. Deixa eu pegar uma parte aqui para você entender por onde que eu passei ontem. Uma coisa que eu anotei sobre isso. Quer ver?
Pense e planeje, ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório e as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina está ocorrendo. A gente não entende, a gente não consegue entender de fato sobre os poderes que existem no nosso espírito, na nossa alma. Só que a gente precisa entender que a gente foi criado por um ser, seja lá o que você acredita, a gente foi criado por um ser, por uma inteligência superior à nossa, superior à inteligência humana. E essa pessoa, esse ser, essa divindade, seja lá como você acredite, eu respeito como você acredita, nos criou semelhantes a ele. Nos criou com poderes, com coisas que a gente desconhece sobre nós mesmos. Então é por isso que esse versículo aqui de Provérbios 20, versículo 5, fala assim: os sentimentos e os pensamentos do coração do homem são águas profundas, mas o homem sábio é capaz de trazê-los à tona. É capaz de discernir esses pensamentos, esses sentimentos. Isso é incrível, incrível. Todos gostam de anunciar sua própria fidelidade, mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro. Quando o rei senta para julgar, com os seus olhos elimina todo o mal. Não existe uma pessoa capaz de dizer: purifiquei o meu coração, estou sem nenhum pecado. Não existe. Porque todos nós pecamos e fomos afastados, destituídos da glória de Deus. Mas por intermédio de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. É possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e boa. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano. Não seja preguiçoso e dorminhoco, senão você acabará sendo pobre. Acorde, trabalhe, você terá o necessário para viver. Isso está muito caro, disse o comprador pechinchando o preço. Quando chega em casa, se gaba para todo mundo da boa compra que fez. O homem pode conseguir muitas riquezas, como ouro e pedras preciosas. Mas os lábios que transmitem conhecimento são uma preciosidade rara. Emprestar dinheiro a estranhos e oferecer para pagar contas de quem você não conhece bem é arriscado e traz sérias consequências. O dinheiro ou a comida, ganho com honestidade, pode comprar muita coisa boa, mas depois deixa a consciência amarga. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa, mas depois deixa a consciência amarga e o coração doído. Fazer planos sozinhos não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de sair para a guerra. Por que isso aqui é uma coisa importante, né? Porque quando a gente está no meio de um problema, quando a gente está no meio de uma situação difícil, de uma tempestade, de um sofrimento, no meio de alguma coisa que tira a nossa paz, acontece uma coisa no nosso cérebro que é muito comum e natural, que é a gente focar aquele problema, focar para aquela questão que a gente está vivendo e aquilo se expandir. Então, aquele problema que a gente está vivendo, ele parece ser muito maior do que é. E uma prova disso é que quando a gente fala sobre esse problema com alguém, quando a gente fala sobre essa questão com alguém, sobre aquilo que está nos incomodando com alguém, parece que a pessoa tem uma resposta muito mais fácil e rápida do que nós próprios. Então, eu tô com um problema no casamento, por exemplo. Aquilo parece gigantesco, parece que vai me afogar, parece que eu vou sucumbir, parece que eu vou morrer. Aí você fala sobre aquele problema com alguém, a pessoa fala assim, ó, eu acho que tá acontecendo isso, isso e isso, você pode resolver assim, assim, assim. Ou quando eu sinto que parece que eu não consigo emagrecer, nossa, que coisa difícil, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Eu não consigo, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu devo ter algum problema de saúde.
Aí você senta com uma nutricionista, ela olha pro seu corpo, pra sua forma de se alimentar e ela fala, ajuste isso aqui. E aí você vê que tudo funciona bem, tudo corre bem. Ou eu tô com um problema aqui na minha empresa, eu não consigo fazer as coisas funcionarem, não consigo vender o meu produto, o meu serviço, tem alguma coisa errada. Aí você senta com uma pessoa que ela tem mais experiência, que ela já passou por aquela situação, e ela fala, dá pra ajustar isso aqui, isso aqui. Divulga dessa forma, oferece dessa forma, use esse gatilho aqui nas vendas, fala dessa forma com seu cliente, atende seu cliente desse jeito aqui. E aí aquele problema se resolve. Então, fazer plano sozinho não é bom. Então, você planejar o seu 2023 sozinho não é bom. Porque você não está conseguindo ver tudo da forma que realmente é. Porque você está no meio do problema. Você está no meio ali como se fosse um... Qual a palavra? Um labirinto. Como se fosse um labirinto. Você está ali no meio e você não consegue olhar de cima para poder resolver e encontrar a saída. E é por isso que eu tô preparando uma coisa muito especial para ajudar você. E aí na semana que vem eu vou falar para vocês sobre o que é. Mas essa semana ainda fica de olho aqui no conteúdo do meu Instagram e do YouTube, que eu vou colocar mais informações, uma ficha para vocês preencherem, para se inscrever para essa aula. Eu gosto de fazer isso de tempos em tempos, que é uma ferramenta que nós usamos no coach. E essa ferramenta vai ajudar você a ter essa visão holística, essa visão de cima da sua própria vida, para você decidir qual é a área que precisa de mais foco no seu começo de 2023. Porque não adianta você dizer para você que na segunda-feira ou na primeira segunda-feira de 2023, no dia 2, você vai se alimentar de forma mais saudável, você vai fazer atividade física, você vai cuidar das suas finanças, você vai estudar, você vai melhorar o seu relacionamento, você vai... Não adianta você falar isso, que você vai fazer tudo isso de uma vez. Porque o seu cérebro, ele não vai te permitir gastar toda essa energia de uma vez só. Você precisa focar em uma coisa de cada vez e dar para ele estímulos que são resultados para que ele te ajude a chegar no objetivo. Então, o nosso cérebro, ele quer economizar energia, isso é um fato. Ele não quer que você gaste energia, porque existe esse cérebro que eu falei para você, que é o irracional, que ele quer te fazer sobreviver. E quando você inventa muita coisa de uma vez, ele fala assim, meu Deus, essa bicha vai ter um treco. Então, você precisa saber qual direcionamento você vai dar para a sua vida no começo de 2023. E foca em uma coisa de cada vez. E aí, através dessa ferramenta, você vai poder olhar qual é a área da sua vida que precisa de mais foco nesse primeiro momento. Certo? Então, vamos lá. Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará conhecendo a sua vida. Quem fala do outro para você, fala de você para o outro. Isso é óbvio, isso não tem o que questionar. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, a luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Mas, Thaís, meu pai fez coisas terríveis comigo. Minha mãe me abandonou, meus pais me abandonaram, eu cresci sozinha. Os meus pais fizeram coisas assim que não consigo nem falar porque me dói muito. E eu entendo você. E de fato não era para isso ter acontecido. Mas você precisa entender uma coisa. Os seus pais fizeram por você o melhor que eles podiam diante daquilo que eles tinham e sabiam. Eu comentei com você nesse devocional de hoje que existem coisas mais profundas do que o nosso consciente, o nosso racional, aquilo que a gente acha que é o certo, que é o bom senso, que é o que deveria acontecer. Existem coisas mais profundas. E quando você toma consciência, quando você sabe, quando você descobre que existem essas coisas mais profundas, você deixa os seus pais em um patamar abaixo daquele que nós naturalmente colocamos. Então, naturalmente, nós colocamos nossos pais como os pais, aqueles que deveriam cuidar, que deveriam suprir, que deveriam proteger, que deveriam amar sobre tudo. Mas existem coisas aqui nesse patamar
que não permitem que essa pessoa seja essa pessoa que a gente espera. Então a gente precisa trazer essa pessoa para um nível mais baixo, que é um nível de ser humano, de pessoa. Se você é mãe, como eu, você entende que você faz o melhor que você pode para os seus filhos. O melhor que você sabe, diante das condições que você tem hoje. E aí você olha para os seus pais como super-heróis, como pessoas sobrenaturais, como pessoas que não importa o que eles passaram, eles têm que me amar. E não é assim na prática. Quantas vezes você se pegou julgando seus pais por alguma ação e você se viu repetindo aquilo da mesma forma, seja no jeito de falar com alguém, no jeito de lidar com seus filhos, no jeito de lidar com as suas finanças, no jeito de lidar com o seu marido, a sua esposa. Quantas vezes você se pegou repetindo aquilo que você julgava? Então, eu sei que é difícil de assimilar essa informação que eu estou te falando agora, mas você precisa liberar os seus pais desse padrão de super-herói, de pessoa super poderosa, que eles não são, eles são pessoas comuns, que passaram por traumas, passaram por dificuldades, que passaram por momentos difíceis, que passaram por tristezas, às vezes sofrimento, e que às vezes naquele momento eles não souberam lidar com aquilo, e isso veio refletir em você. E você precisa honrar os seus pais, agradecendo, sendo grata pela vida que você tem hoje. Hoje você tem uma consciência, hoje você é uma adulta que você pode escolher como fazer as coisas. Você pode escolher como lidar com as situações. Você pode escolher buscar conhecimento. Então, às vezes, esse julgamento ele não está na consciência, não é intencional. Às vezes você não julga o seu pai intencionalmente. Você não fala mal do seu pai para outras pessoas, você ama incondicionalmente. Mas às vezes existem coisas escondidas na sua alma, nos seus sentimentos, que rejeitam esse pai, que rejeitam essa mãe. E isso traz consequências para a sua vida. Então, quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, a luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Às vezes você sente que a sua luz poderia estar brilhando mais e não está. Você está na escuridão, está no fundo, está lá no fundo do poço e você não encontra forças. Começa a ser grata pela vida do seu pai e pela sua mãe. Entender que eles são como são e que não tem como mudar e que você não tem o que fazer sobre isso. Mas que você pode amá-los apesar de tudo. É difícil, mas é possível. O filho revoltado que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa não será abençoado no final. Nunca diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Confie no Senhor e Ele fará justiça a você. Não faça planos de vingança contra outras pessoas. O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. É o Senhor quem dirige cada um dos nossos passos. Como poderia alguém conhecer seu próprio caminho? Isso aqui a gente volta mais uma vez para aquela questão do labirinto. Você consegue estar dirigindo um carro, olhar para o retrovisor, para o para-brisa, olhar para o retrovisor dos lados. Então, no para-brisa você é grande, você olha para frente, no retrovisor você olha para trás, né? Você consegue ver o passado. Só que o futuro você não consegue ver. Você consegue ver o que está à sua frente. Então você às vezes consegue olhar no mapa, que é um plano, um planejamento. São as metas, os objetivos. Você consegue olhar no mapa o que está previsto para o futuro. Então você olha no mapa qual é o seu destino da sua viagem, por exemplo. Então eu quero sair de Paulínia e chegar em Araraquara. Então eu consigo ver que minha origem é Paulínia, meu destino é Araraquara. Eu consigo entrar no carro com a minha família e dirigir até Araraquara e eu vejo o que está atrás de mim e o que está à minha frente, mas eu não vejo o meu destino. Então, como poderia alguém conhecer seu próprio caminho? Eu não consigo ver o que está me esperando à frente. Se a 10 quilômetros existe algum acidente ou alguma armadilha.
É por isso que o Senhor que dirige cada um dos nossos passos. É por isso que você precisa confiar naquilo que você escuta, que você pode dizer como sendo a sua intuição, como sendo o sexto sentido, como sendo a voz da sua mente, como sendo o Espírito Santo. Você precisa escutar, entender que você é um ser espiritual e que você é dirigido por um ser espiritual, por uma força espiritual, por uma energia espiritual, seja como você acredite. E que essa energia, esse ser, essa força, esse espírito se comunica com o seu espírito, e que você precisa estar com o seu corpo totalmente silenciado para que você possa ouvir. Quantas vezes você já foi livre de um acidente, protegido de um acidente, de uma armadilha, de alguma coisa que poderia ter acontecido porque você escutou e foi por um caminho diferente? Porque em vez de você sair naquela hora, você ficou em casa. Porque você se atrasou e você às vezes reclamou, mas aquilo na verdade foi um livramento. Então é o Senhor quem dirige cada um dos nossos passos. Então para de reclamar quando alguma coisa sai errada na sua vida. Para de reclamar quando alguma coisa sai fora do seu controle. Se você confiou que a sua vida está no controle de Deus, deixa que Ele esteja no controle. E que você saiba que Ele está vendo coisas que você não vê, que você não tem acesso. É uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências. Um rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. A consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. E aqui por consciência a gente pode dizer que os nossos sentimentos de nós mesmos, né? A percepção que a gente tem da própria existência, das coisas que estão à nossa volta, é a capacidade de discernir, o bom senso. Então a nossa consciência, a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou. Então a sua consciência, aquilo que você pensa sobre você, sobre as outras pessoas, que você consegue discernir no seu ambiente, que você consegue perceber como um farol, é uma luz, é uma lâmpada para iluminar e revelar todos os seus sentimentos, suas emoções. Então não ignore a sua consciência, não ignore aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Isso é tão importante quanto as coisas que você faz, se não mais importante. Então, aquilo que você faz na sua vida, como você conduz a sua vida, como você faz as suas escolhas, tem uma razão para ser daquela forma. E você vai encontrar a resposta na sua mente, no seu coração, naquilo que você sente. E hoje em dia a gente se afastou tanto disso, tanto. Hoje em dia nós, mulheres principalmente, nos se tornamos seres tão fazedores de tudo, de tantas coisas ao mesmo tempo. A gente coloca sobre as nossas costas um fardo tão grande, como se a gente tivesse que resolver todos os problemas da nossa casa, todos os problemas do mundo, todos os problemas do nosso marido, todos os problemas dos nossos filhos. Ai, porque meu marido não fez isso aqui agora, eu falei pra ele pegar isso aqui e colocar aqui, ele não fez. Aí eu preciso pegar esse negócio e colocar aqui, porque se eu não resolver, ninguém faz. E aí você traz uma carga sobre você que te afasta da sua natureza feminina, sensível, delicada. E aí você se sente sobrecarregada, você se sente com um peso que não era seu. Porque se eu não fizer nessa casa, ninguém faz. Porque se eu não arrumar o dinheiro, ninguém arruma. Porque se eu não resolver, ninguém resolve. Para de resolver para você ver se ninguém resolve. Você, mulher, foi criada com uma função pelo Criador, pelo ser que você acredita, pela inteligência superior. Você foi criada com uma função, assim como essa caneta aqui, velhinha, foi criada para escrever. Ela pode não escrever? Pode. Como eu tenho algumas canetas aqui, cadê? Tem que jogar fora essa tranqueira velha. Não, essa aqui escreve, é outra, acho que eu já joguei fora. Que eu comprei, ela estava cheinha e ela não escrevia. Ela pode não escrever, mas aí ela não tem valor. Então, quando você não cumpre a sua função como mulher, e eu não estou falando só de gerar, eu estou falando de coisas muito mais além disso. Você
não tem valor. E não é só valor para os outros, às vezes é valor para si mesma. Porque quando você está cumprindo a sua função, você se sente plena e feliz. Você se sente realizada e completa. Então, pare de ocupar uma função que não é sua. Entenda qual é o seu lugar na sua família, entenda qual é o seu lugar no seu casamento, qual é o seu lugar na sua casa e sinta prazer de cumprir o seu papel. Sinta prazer de cumprir o seu propósito. Aquilo pelo qual você foi chamada, você foi criada e escolhida. Então, quantas mulheres estão sofrendo hoje com ansiedade, com depressão, estresse excessivo, porque estão vivendo uma vida fora da sua função. Estão trazendo para si uma sobrecarga que não precisa. Por que a Bíblia fala que... Muita gente fala que foi Adão que sentiu a necessidade de ter uma mulher. Mas não foi. Se você olhar lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus viu que aquilo que ele criou era bom. Era muito bom. E aí depois Deus disse assim, ó... Gênesis 2:18. Depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Adão era completo com Deus, ele tinha a presença de Deus ali todos os dias com ele. Ele era completo. Foi Deus que olhou e viu que ele havia criado um ser. E nesse ser ele tinha colocado algumas coisas características, algumas coisas especiais, algumas funções especiais. Então o homem ele tem funções especiais também. Ele tem uma função para a qual ele foi criado. E isso se demonstra nas características físicas dele. Da força, da racionalidade, da testosterona, que é o hormônio mais presente no homem, que faz ele ser um homem mais masculino, faz ele se sentir mais feliz. E a mulher, deixa eu pegar uma outra caneta mais bonitinha aqui, também com as suas diferenças, com as questões hormonais diferentes do homem, com os órgãos diferentes do homem, com os sentimentos diferentes do homem. E você não tem que querer ser igual, você é diferente e tem um propósito, tem uma razão pelo qual você é diferente no corpo, nas formas. Então você tem que parar de querer ser igual. Agora eu tirei do lugar aqui que eu tava lendo, meu Deus. Você é diferente, tem uma razão de ser. Então entenda essa diferença. Que você não é melhor nem pior, só diferente. E se completam. Coloque essa luz para iluminar as áreas da sua vida, do seu coração, da sua mente, para que você consiga se encontrar de verdade, sabe? Então silencie um pouco o mundo externo, aquilo que te influencia externamente, sabe? Tanto estresse, tanta dopamina, tanto cortisol. Um rei que ama o seu povo é fiel ao Senhor e procura sempre fazer o bem. Terá um reinado seguro e feliz. Para os jovens, a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos está na sua experiência de vida ou nos seus cabelos brancos. Um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal. Os açoites penetram no mais íntimo do ser. Que nesse dia você fique com essa meditação. Que você medite nesses versículos que eu citei aqui. Que você se permita se conhecer. Que você se permita abrir espaço para olhar para você como você é. Para olhar para os seus sentimentos, para a maneira como você pensa. Tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você está vendo pelo YouTube. Comenta aqui qual o versículo que mais falou com você nesse dia de hoje. Eu gosto muito de ver o comentário de vocês. E até o próximo vídeo. Provérbios 21. Amanhã estaremos aqui novamente. Um beijo.